Tudo bom, Fernando? Como você está? Nós estamos aguardando as coisas como vão andando, né? Você sabe que o brasileiro ele dorme apavorado e acorda em desespero já há algum tempo isso é assim, não é diferente para nós. Por sorte, é, uma parte da nossa população ainda tem que comer, mas isso tudo vai mudar até a eleição, a gente consegue mudar esse tipo de coisa. Quer dizer, a partir da eleição a gente tenta mudar esse tipo de coisa. É, porque que desespero, de fato, é isso. A gente acorda em desespero com as notícias do dia, né? É curioso que eu conversava com você na semana passada sobre a escalada da violência aqui no país, e agora a gente tem essa escalada do processo golpista, né? Escancarada essa escalada, de fato, com o que aconteceu ontem. Quero te ouvir, quero saber a leitura que você faz sobre esse encontro de Bolsonaro com embaixadores. Conversava agora com o Marcelo Shoa sobre isso exatamente, sobre esse cantar ao mundo que vai dar um golpe, de fato, né? Apoiado numa grande mentira que próprio Bolsonaro não consegue provar. Ele já disse várias vezes que não tem provas sobre fraude no processo eleitoral brasileiro. E ele questiona ali 2014, 2018, 2018 que o elegeu, né? Então, assim, qual é a sua leitura sobre esse momento? Olha só, Thalita, tem duas coisas que a gente tem que falar aqui. A primeira é que Bolsonaro não está pedindo nada para ninguém com essa manifestação que ele fez aos embaixadores. Ele está já antecipando o dia seguinte do golpe para o cenário internacional. Já tem que ficar muito claro aqui entre nós, o golpe já está organizado, já está pensado para ser dado, o que o Jair Bolsonaro está fazendo, bem ao estilo daqueles militares formados na década de 80 e 90, é uma política para minorar os danos. Né? Então o golpe vai ser dado, ele sabe que vai haver uma revolta internacional sobre isso, e ele se antecipa, coloca, faz aquele mise-en-scène ali, aquele teatro todo ali, e o objetivo dele, obviamente, é já pedir a anuência internacional para coisa que já está organizada. É como se ele estivesse dizendo, olha, vai acontecer e as razões para que isso acontecer são essas que eu estou dando aqui e já falei 2 meses antes da eleição, né? É quase como uma desculpa, o que ele está pedindo é, em realidade, isso, né? Aceitem porque isso vai acontecer. Esse é o primeiro ponto. Então, eu tenho a impressão que as instituições brasileiras já deveriam hoje ter amanhecido em pé de guerra com armas na mão, literalmente. Não são as armas que Bolsonaro liberou para os seus cidadãos, mas as instituições têm armas para fazer isso. Quanto mais tempo deixar, pior é. A gente vem falando disso. Olha, Thalita, eu acho que a primeira vez que nós falamos sobre fascismo aqui no Bom para Todos foi logo depois da eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Eu me lembro que naquela época muita gente brincava comigo, dizia, não, você está doido, você está antecipando. Não, na realidade tudo isso que está acontecendo é um roteiro. Agora, por outro lado, a gente tem que entender também uma outra situação. Os liberais colocaram as instituições brasileiras tão longe da população, mas tão longe da população, porque você precisava, entre 2013 e 2016, você precisava criar a ideia do qualquer coisa temos que fazer contra o PT. Porque se você não fizesse aquilo, não tirava o governo de Dilma Rousseff, não apiava o projeto de desenvolvimento e o projeto de crescimento do Brasil do governo progressista, e você não eliminava Luiz Inácio Lula da Silva da eleição de 2018. Então foi feito um enorme de um trabalho para colocar na cabeça do brasileiro que contra um inimigo político vale qualquer arma. Vale mentir, vale dizer o que não está acontecendo, vale enganar, vale criar factoide. E foi com isso que eles atacaram os governos progressistas, e foi com isso que eles tiveram a possibilidade de dar um golpe e tirar Dilma Rousseff do poder. São exatamente as mesmas armas que Jair Bolsonaro está usando agora. Só que Jair Bolsonaro se apropria delas e joga contra os liberais, o que também não é novidade. Né? Quem abre a porta para o fascismo das instituições são os liberais, imaginando que os fascistas vão se jogar somente contra a esquerda. E lá pelas tantas, os fascistas autoritários que são, passam a utilizar as mesmas armas que lhes foram dadas contra essa estrutura liberal. E as instituições brasileiras ficam pedindo desculpas e pedindo por favor para que ajudem ela. A manifestação do Fachin é uma manifestação de uma fraqueza flagrante. É uma manifestação de alguém que é, vamos dizer assim, o presidente de um dos tribunais mais importantes do país, que é parte da Suprema Corte brasileira, ou seja, é parte daquela instituição que o povo brasileiro confiou todos os poderes e todas as prerrogativas para defender a democracia e defender o mundo civil de qualquer autoritarismo, incluindo o autoritarismo militar, e essas instituições hoje estão de joelhos pedindo ajuda do povo. Pedindo ajuda do povo por quê? Porque elas caminharam
nos últimos 4, 5 anos, por um caminho tão distante da população, que hoje elas não têm armas para se sobrepor àquele monstro que elas criaram. E aí toda a linha de articulação e defesa das instituições brasileiras passam por Luiz Inácio Lula da Silva. O STF vai tentar manter as coisas em banho-maria até a eleição. No dia 2 de outubro, se Luiz Inácio Lula da Silva tiver ganho no primeiro turno, no dia 3, dia 4 de outubro, amanhecem uma série de ações contra Jair Bolsonaro para tirar ele do poder. Aí você vai dizer, Fernando, mas então temos uma luz no fim do túnel. Não, temos uma covardia no fim do túnel. Essas instituições que são pagas, alimentadas e sustentadas pelo povo brasileiro com o mais alto padrão financeiro, social, político possível, são essas mesmas que hoje se calam e pedem, por favor, para que o cidadão mais pobre, o que está passando mais necessidade, aquele que foi vilipendiado e atacado desde 2013 com a anuência delas, para que esses cidadãos venham efetivamente às ruas e protejam as instituições que, de tão enfraquecida que são, estão necessariamente numa posição de uma covardia atroz. Infelizmente, Jair Bolsonaro detecta isso e parte para cima. E a grande discussão que a gente vai ter agora é: as instituições brasileiras terão espinho, terão condições, espinha dorsal, para conseguir suportar até dia 2 de outubro que os grandes salvadores, a população, consiga vir em seu favor, ou nós vamos quebrar isso antes e não teremos como ter eleição? Essa é a grande discussão que a gente tem hoje no Brasil. O Fernando, o que você coloca, inclusive, é que Bolsonaro tem sido muito exitoso na construção dessa narrativa e na execução de uma estratégia que nos trouxe até aqui, né? Então, de fato, ele tá fazendo isso com muito êxito. Mas não é dele, Thalita. Essa é a situação, essa narrativa não é dele. Essa narrativa já era a narrativa que foi usada contra Dilma. Ele não criou nada, ele não precisou criar nada, ele não precisou inventar nada, ele só entrou num carro que já estava andando, pegou o motorista, né, o lugar do motorista e saiu dirigindo. E os liberais estão agora preocupados, porque essa história de governo que manipula, de governo que trai os seus governantes, que trai o seu país, de governo... É a história que foi usada contra Dilma, que foi exatamente o cerne da tese das pedaladas fiscais. Então, como é que os liberais agora querem colocar na cabeça das pessoas que Jair Bolsonaro não está falando a verdade, se eles foram os fiadores do discurso de Jair Bolsonaro por 2 vezes? Primeiro para tirar Dilma, quando Jair Bolsonaro ainda não era agente político, e depois em 2018, quando ele era candidato, que os liberais usaram toda a sua força e sua manipulação para esconder todos os problemas de Jair Bolsonaro, sua ligação com o tráfico, sua ligação com a milícia, sua ligação autoritária, seu desejo por tortura. Eles usaram todas as armas que eles tinham para esconder isso na campanha e permitir que ele ganhasse a eleição. Agora, infelizmente, os liberais brasileiros têm que entender uma coisa que os liberais ingleses entenderam no século XVIII. Quando você destrói as instituições, você depois não liga essas instituições como quem apaga e acende um interruptor de luz. Essas coisas levam tempo para se reorganizarem. Para você construir um país que respeite o processo democrático, leva tempo. Para você construir um país que entenda que o poder judiciário é um poder neutro, precisa ser neutro, não digo, mas impessoal, equidistante e tal, você precisa de tempo. Para você construir um país em que as pessoas entendam o que é um mandato presidencial, qual é a função dele, quais são os limites dele, precisa de tempo. Quando você destrói isso de forma reincidente, como nós destruímos na nossa história, olha, se nós formos pensar a quantidade de golpes e destruições que foram feitas pelos liberais brasileiros e pelos militares, não há como você ter uma construção de país minimamente sólida, capaz de, nesse momento de crise, se colocar numa situação pró-instituições contra esse golpismo e essa violência que está. A única coisa que o brasileiro hoje discute, Thalita, e a gente tem que ter noção disso, é de que lado eles vão ficar. Se eles vão ficar do lado do bulinador, daquele que está fazendo bullying com as instituições, agredindo, ameaçando e bater e tudo mais, ou se ele vai ficar do lado do pessoal que quer um pouco mais de paz. É a mesma discussão de colégio que se fazia quando começava uma briga. E o grande problema é que no Brasil, uma parte significativa das pessoas prefere bater do que ficar do lado das pessoas que querem um pouco de paz. E aí Jair Bolsonaro tem quase 30% de apoio.